Olá, muito bom dia, gente. Domingo, dia 8 de março, a gente começa o Clube Rural parabenizando e enaltecendo as mulheres que constroem histórias no campo, seja na agricultura, na pecuária, no empreendedorismo rural. Com técnica e coragem, elas estão dominando o setor produtivo piauiense. E no programa de hoje, nós vamos mostrar também a chuva no Piauí, que traz esperança para o homem do campo, mas também deixa prejuízos. No sul do estado, famílias ficaram isoladas e a enxurrada derrubou casas e alagou plantações. No semiárido, criadores perderam parte do rebanho. Em Floriano, um açude rompeu e a água destruiu plantações também. Na receita da semana tem um bolo de maracujá com chocolate. E na nossa reportagem especial sobre as mulheres no campo, nós vamos mostrar como elas estão cada vez mais presentes no agronegócio. Fique com a gente, que o Clube Rural está só começando. Olá, mais uma vez bom dia para você. Gente, a chuva, que costuma ser sinônimo de alento para o homem do campo, trouxe um rastro de destruição e isolamento em várias regiões do Piauí. Mais do que perdas materiais e prejuízos, o que se vê é o drama de famílias que perderam o sustento de uma vida inteira em poucas horas. Acompanhe na reportagem de Antônio Rocha, Sávio Magalhães e Denilson Leite. As marcas da enchente ainda estão presentes na propriedade do seu Geraldo. Em Fronteiras, a força da correnteza levou o que encontrou pela frente. Todas as 60 ovelhas dele morreram. A enchente foi desastrosa. Ela veio em cerca de uma largura de uns 600 metros de largura. A altura ninguém regula, né? E eu também não achava que ia largar o terreno, né? E alargou uma boa parte do terreno. Essa é uma das áreas mais atingidas pela enxurrada. No momento da enchente, o rebanho do seu Geraldo, cerca de 60 ovelhas, estava nessa área que fica bem próxima ao rio Socorro. Com a força da água, as ovelhas foram arrastadas. Por aqui, o nível chegou a 2 metros. Só 2 dias depois, quando o rio baixou, é que foi possível ver o tamanho do prejuízo. Era um rebanho selecionado, que era aquela ovelha da raça DOP, né? Que ela é caríssima. O valor delas, o custo é de 2.000, 2.500, 3.000, cada unidade delas, né? Então, Você estima o prejuízo em quanto? Eu estimulo o prejuízo no valor de 100.000. Segundo os produtores, em um único dia, choveu o volume esperado para o mês inteiro, cerca de 220 milímetros. Na propriedade do Carlos, um açude e uma pequena barragem estouraram. Ele perdeu 11 animais. Os animais foram pegos de surpresa, né? Animais registrados, né? Que participam de exposições, dessas feiras agropecuárias. Inclusive perdendo animais premiados. Os açudes eu não tenho nem uma aproximação dos valores, né? Por conta do ser custo alto para construir e pela escassez de água que vamos ter que passar no período seco, né? A roça do Eldo também foi atingida. A água invadiu a casa, destruiu a plantação de milho e arrastou os porcos que estavam no chiqueiro. Acabou tudo as coisas, né? Que dentro de casa, minhas coisas, fogão a gás, geladeira, forrageira, motosserra, máquina de pulverizar, estava tudo dentro de casa, ficou tudo destruído. Aí os porcos estavam numa parte mais baixa que eu não esperava daquela enchente, levou os porcos também, até agora não apareceu. Não dá mais para preparar essa terra, esse ano não tem safra. Não. Fica tarde para plantar novamente, né? Nós estamos em março, né? Eu creio que parar, e a terra também ela escravou muito, a água levou a terra, deixou na parte firme, não tem como arar. A enchente destruiu plantações inteiras. Por onde passou, a água deixou um rastro de lama e muito prejuízo. Aqui na comunidade São Gonçalo, os prejuízos se concentram na lavoura. Aqui nessa área havia uma plantação de milho e fava que foi arrastada pela força da água. Segundo a Secretaria de Agricultura do município, a enxurrada destruiu passagens molhadas e deixou muitas comunidades isoladas. O impacto foi muito grande. Aqui nós estamos na localidade do São Gonçalo. Aqui choveu 230
milímetros, a comunidade ficou isolada, foram vários açudes que romperam, barragens, as cercas, os produtores perderam também seus animais e toda a produção que já estava bem situada. Comunidades rurais também ficaram isoladas no município de Betânia do Piauí. Na região, choveu 320 milímetros em 3 dias. O rio Itaim subiu e cortou trechos da via. Na comunidade Nova Esperança, moradores ficaram apreensivos após o risco de rompimento da barragem que abastece a localidade. Muito preocupado, porque se a água fosse embora, quando fosse na seca, a gente não ia ter água, que é a água da barragem que fornece a localidade, as casas, os rebanhos. Em outras regiões do estado, mais prejuízos provocados pelas chuvas intensas. Em Uruçuí, mais de 50 famílias foram afetadas. Roças de milho ficaram submersas. A chuva, que renova a esperança, também expõe a fragilidade de quem vive da terra. Para as famílias de pequenos produtores, o desafio agora é contabilizar os prejuízos e buscar forças e apoio para recomeçar. Eu fico me perguntando, né, como foi que aconteceu, né? Mas pelo outro lado eu me conformo, isso é da natureza, né? Deus dá, Deus tira, Deus... E vou começar de novo e Deus vai me ajudar e eu vou prosperar o rebanho. E a seguir, vamos ver a situação da zona rural do município de Riacho Frio, onde comunidades ficaram isoladas. E ainda, em Floriano, roças ficaram alagadas e açudes romperam. É um instante só. E no extremo sul do estado, as chuvas também provocaram estragos na zona rural. Vamos ver na reportagem de Renan Nunes e Gustavo Cavalcante. Cerca de 15 famílias vivem na comunidade Melancias, zona rural de Riacho Frio. A maioria, agricultores que sobrevivem de pequenas plantações de milho e arroz. No dia 27 de fevereiro, uma chuva forte, que não era vista há décadas, trouxe medo e susto para os moradores. Aqui deu uma chuva semelhante a essa no dia 10 de março de 1960, meu pai falava. Só que foi menos, porque eu moro logo aqui, e aí na hora que eu levantei, que eu disse para olhar, ela foi em um lugar, aliás, ela passou do lugar que ele falava. E aqui, logo aqui, desse outro lado do riacho, na casa do senhor José Martim, que hoje é de Antônio Martim, que é o Antoninho, não foi. Então essa foi maior do que a de 66 anos atrás. A equipe do Clube Rural visitou a comunidade após o temporal e encontrou muitos estragos. A maioria deles provocados por causa do transbordamento do rio Santa Marta, que atravessa a região. A água invadiu as roças, derrubou cercas e até matou animais, para a tristeza do homem do campo. Essa parte aqui da estrada, antes não tinha essa areia e algumas pedras não. Tudo isso aqui foi arrastado pela força da chuva, da água. E não foi só isso não, aqui ela invadiu plantações e até as cercas aqui não ficaram de pé, né? Como é que foi isso aqui? A enchente à noite, nós estávamos dormindo, quando acordamos com a água bem encostadinha na casa, né? Eu tenho um chiqueiro das galinhas que fica atrás da casa, levou essas galinhas, matou 6, matou 7 ou foi 8 porquinhos de uma porca que nós estávamos paridinho de novo no baixo, eles não conseguiram. Como é que o senhor está se sentindo diante dessa chuvarada que foi surpresa para muita gente? Grande, surpresa grande. Eu sempre gosto de falar que a chuva não dá prejuízo para a gente, sempre só trazia benefício, mas essa foi diferente. Ela veio trazendo bastante prejuízo para nós. As perdas no campo foram só parte do prejuízo na zona rural de Riacho Frio. Várias residências foram atingidas pelas chuvas, principalmente aquelas construídas de adobo. Para chegar até elas, enfrentamos dificuldades, num caminho onde as marcas da chuva continuam presentes. A gente está caminhando há mais ou menos 1 hora num terreno completamente escorregadio. É barro, é argila misturado com cascalho. E tem que ter muito cuidado para não escorregar e levar um tombo. E esse caminho fica aqui, ó, às margens do rio Santa Marta, que permanece bastante cheio. No dia da chuva ele encobriu toda essa área aqui onde nós estamos andando.
e a gente vai seguindo até chegar a uma das casas mais atingidas pelo temporal aqui na comunidade. Chegamos à casa de Dona Tâmara, ou pelo menos o que restou dela. No dia da chuva, a enchente alcançou o terreno onde ela, os filhos e o marido agricultor vivem, derrubando paredes e arrastando tudo que havia dentro de casa. O que foi que aconteceu aqui? Caiu as paredes, ficou só o teto, e perdi umas camas, cadeira, ficou só essas coisas aqui mesmo. A enxurrada carregou alguma coisa? Carregou coisa de casa. A televisão encheu de água um pouco. Foi. Deu para salvar a TV? Só, mas não tá coisa não funciona. Não funciona, né? E vocês vão... Era simples, mas... Era nosso, né? De pé só ficou o telhado, Só né? o telhado. Essas paredes eram feitas de quê, Dona Tâmara? De adobo. E a água lavou tudo isso aqui? Foi, encheu tudo. E agora é tentar reconstruir, né? É. As chuvas no extremo sul afetaram principalmente a zona rural do município. Em Riacho Frio, cidade com cerca de 5.000 habitantes, as estradas que levam até as comunidades rurais foram reduzidas a amontoados de lama e cascalho. Na maior parte dos acessos, só é possível passar com veículos de tração nas 4 rodas, e ainda assim, enfrentando muitas dificuldades. Nossa equipe também visitou Pastores, zona rural de Corrente. Por lá, as estradas foram gravemente afetadas pelas chuvas. Para acompanhar a equipe da prefeitura que avaliou a extensão dos danos, enfrentamos atoleiros e fomos puxados de trator para sair do lugar. As chuvas deixaram famílias isoladas e muita surpresa com a intensidade do temporal. Muito difícil mesmo, por causa que aqui, se por acaso adoecer alguma pessoa aqui, até chegar no corrente já não precisa mais. Até os serviços de saúde funcionaram em esquema de emergência. A gente está em contato direto com os assistentes sociais, com os agentes comunitários de saúde, que são divididos em cada localidade. Então a gente está em contato direto lá para saber as necessidades, se tem alguém que está com uma urgência ou alguma emergência, para que a gente possa intervir. Depois da tempestade, é hora de reconstruir estradas, salvar plantações e torcer para que a chuva tão esperada no campo não seja motivo de medo e prejuízo. Em Floriano, um açude rompeu e roças ficaram submersas, afetando as plantações de milho, feijão e abóbora. No fim de semana passado, foi o som da enxurrada que acordou os pequenos produtores rurais das localidades Vereda dos Cágados e Saco, no município de Floriano. A água destruiu tudo. Os agricultores contam que nunca tinham visto nada igual e que a enxurrada foi causada pelo estouro na parede do açude Cágados, que não suportou o volume da chuva. Quando eu vi ali dentro do mato, ali vindo aquele trem roxo de dentro, era água vindo, quebrando tudo, fazendo a zoada mais feia do mundo. Eu tive medo, muita água. Foi perto dos currais, a água matou galinha de pinto. E da roça perdi tudo que tinha dentro. A água carregou pastagem, milho, feijão, tudo foi embora. De acordo com os moradores, a última vez que o açude Cágados estourou foi há mais de 50 anos. De lá para cá não houve manutenção nas paredes do açude, até porque não houve chuvas que dessem uma capacidade total. Mas bastou 24 horas de uma chuva torrencial na região de Floriano para acontecer todo esse estrago. Nós viemos, quando chegamos aqui, estava um marão de água aí descendo, água muito. Pois é, aí a gente ficou assustado com o meio da água aí, até lá na casa também. Derrubou a cerca, carregando a madeira. Está tudo aberto e aí a gente já tentou levantar, já levantou, mas não está segura, só encostado mesmo para não ficar em aberto, né? Na propriedade do João Luiz, um rastro de destruição no meio da lavoura. Ele conta que agora só resta colher o que sobrou do feijão. Perdi muito feijão, milho, abóbora e umas bananas que todo mundo está vendo aí as consequências que teve do momento da chuva. Cerca de 20 famílias foram diretamente atingidas. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Floriano está fazendo um levantamento dos prejuízos causados pelo excesso de chuva nas comunidades produtivas e pretende buscar ajuda junto às autoridades. Tentar sensibilizar o poder público que vem ajudar eles,
para diminuir, pelo menos amenizar os prejuízos deles e recuperar o açude. Agora vamos para mais um intervalo e a seguir, no próximo bloco, a gente vai mostrar a segunda reportagem que mostra a presença feminina no campo. Dessa vez, como elas estão dominando o agronegócio com técnica e sensibilidade. E ainda tem a nossa receita da semana, bolo de chocolate com maracujá. É um instante só. E a nossa receita dessa semana é um bolo de maracujá com chocolate. Prático, rápido e delicioso. Vamos conferir. Essa é de dar água na boca. Bolo de maracujá com chocolate estilo vulcão, que você consegue fazer em casa. Então, separe os ingredientes. Para a massa do bolo, 5 ovos, 250 gramas de margarina, 200 gramas de trigo sem fermento, 50 gramas de chocolate em pó, 50 ml de leite integral, 200 ml de suco de maracujá concentrado, 12 gramas de fermento em pó. E para a cobertura, 150 gramas de leite condensado, 150 gramas de creme de leite, 60 ml de suco de maracujá concentrado. Nós vamos começar aqui batendo os ovos, né, na batedeira. E também você pode, se você não tiver batedeira, pode fazer no liquidificador, não tem problema. Vai colocar os ovos e o açúcar. Pode ser cristal ou açúcar refinado, tanto faz, o resultado é o mesmo. Aí você vai bater ele aqui até virar um creme. Uns 5 minutinhos aproximadamente. Quando a mistura chega nessa consistência, é hora de trocar para uma bacia maior e adicionar os ingredientes em pó. Nessa etapa, a mistura é manual. Aqui o trigo e o suco de maracujá. Nesse momento aqui, quem vai fazer pela primeira vez vai achar que deu ruim, deu errado, mas não se preocupa, é assim mesmo. Mistura preparada, agora é só colocar numa forma untada e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Aguardar cerca de 35 minutos. Enquanto isso, prepare a cobertura. Então, pessoal, agora a gente vai fazer aqui, ó, a cobertura para colocar nesse bolo. Com o bolo pronto, despeje a cobertura e decore com raspas de chocolate. Depois de quase 40 minutos, contando com o tempo em que o bolo precisa para ficar assado, tá aqui essa maravilha que é de dar água na boca. Gostou da receita? Pois no G1 Piauí/Clube Rural você encontra a receita completa desse bolo de maracujá. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Elas comandam fazendas, dominam a medicina veterinária e lideram projetos inovadores no norte do estado. O agronegócio do Piauí está ganhando um rosto feminino e muito competente. No rastro de trajetórias que começaram como desafios e viraram propósitos de vida, a gente mostra agora como as mulheres estão redefinindo a força do campo com inovação, técnica e sensibilidade. Chapéu, bota, força, campo. Quando se fala assim, o que vem à cabeça? Se você pensou em mulher, acertou. Rossana sabe bem disso. E coincidência ou não, a história dela no agro começou no dia 8 de março, data em que comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Neste ano, ela completa 5 anos nessa jornada. A presença feminina, ela sempre esteve dentro da porteira, mas, né, de uma forma ou de outra, não era assim tão valorizada, né? Então, assim, quando a gente começou o negócio, eu sempre me senti, né, dentro do negócio, inserida, participante, tomadora de decisão. Eu sempre tive muito esse perfil.
Desde o primeiro dia, foi ela quem assumiu a gestão da fazenda, que administra ao lado do marido. Do zero, construiu experiência, segurança e autoridade no manejo. Quando eu comecei, quem deu a cara fui eu no negócio, né? Então eu sempre tive um compromisso muito técnico com as informações que eu passava. A gente iniciou o projeto do zero aqui na fazenda. E aí eu fiquei vindo, acompanhando, e eu achei aquele, né, que ele estava fazendo com muito capricho, né? Inicialmente, como a gente não tinha o conhecimento técnico, nós contratamos uma consultoria para dar esse suporte, e ao mesmo tempo nós vínhamos ali, né, estudando, entendendo o negócio, indo a dias de campo, indo a feiras, realmente querendo ser imerso 100%, né, naquele universo agro. Se na gestão elas avançam, na técnica também. A medicina veterinária de grandes animais, antes vista como território exclusivamente masculino, hoje tem maioria feminina nas faculdades do Piauí e cada vez mais também no campo. Fui uma das pioneiras de trabalhar com medicina equina e aí a gente serve como inspiração para outras mulheres que querem exercer a profissão, mas que no fundo acham que ela é muito masculinizada. E aí elas acabam vendo que não é força, é técnica e acaba vindo para o time da medicina veterinária de grandes animais. Durante muito tempo, o que afastava as mulheres da medicina veterinária e do manejo com grandes animais era o uso da força física. Mas a prática vem mostrando outra realidade. Não é a força que resolve, é a técnica, o conhecimento e o manejo. E é exatamente nisso que elas estão dominando. Mas o preconceito ainda existe. Roselma, mesmo médica veterinária há 14 anos, já ouviu em algumas situações alguém dizer "chama um homem", como se ela não desse conta do recado. Antes era muito comum você chegar na propriedade para atender uma vaca que está em trabalho de parto, que vários homens já tentaram manipular e não conseguiram resolver, e aí quando chega e fala "você que vai resolver", eu falei "sim, se eu não conseguir manobra eu faço a cesariana e eu vou deixar a mãe e filho bem". Mas na hora que começa a ver mexendo, fala "essa bicha é danada". E aí começa a botar fé na profissional, né? Quem vê Lorena desfilando assim, nem imagina que ela é agropecuarista de mão cheia. Mas Lorena descobriu o agro no meio do caos. Durante a pandemia, se isolou na fazenda da família em Barras. O que começou como refúgio virou propósito de vida. Eu sou fisioterapeuta de formação e servidora pública federal do INSS. Minha família já tem há muito tempo propriedades em Barras e já fazia pecuária há muito tempo. E em 2020, na época da pandemia, a gente teve que se isolar na fazenda e foi a época que eu comecei a me apaixonar. O dia a dia no campo, o contato com a natureza, com os animais e também a possibilidade de um novo negócio. Hoje, Lorena trabalha com sistema de engorda de bovinos e produção de carne. É responsável pela primeira fazenda de soja do norte do estado, comandada por uma mulher. E o melhor, nada disso mudou quem Lorena é por dentro. Cada dia que passa, as mulheres estão conquistando um espaço no agronegócio, estão virando protagonistas realmente, né? Não só no planejamento ou dentro do escritório, mas no campo mesmo, no dia a dia, pela sua competência, pela sua coragem e determinação. Cada uma dessas mulheres representa duas faces da mulher no campo, a gestora e a técnica, a empreendedora e a especialista. Elas estão redefinindo o que é liderança no agro, porque o campo não tem dono, tem competência. E competência é com elas mesmas. O que eu coloco no meu trabalho é fruto das minhas vivências, né? Então, assim, eu sei que muitas mulheres não têm a mesma felicidade que eu tive. Então, eu vejo o quão importante é a gente ter esse posicionamento para inspirar outras mulheres, né? Porque as mulheres, elas sempre estiveram dentro da porteira. E a gente encerra aqui mais uma edição do nosso programa. Tenham todos um ótimo domingo, uma semana abençoada e bem produtiva. Até o nosso próximo encontro com mais um Clube Rural.